Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Leandro Padilha, com o tema Nem Tudo Me Convém. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E como todo o trabalho de evangelização, eu convido todos para que comigo agora venham a uma prece, fechando os olhos, elevando a figura do nosso querido Mestre Jesus e pedindo a Ele: Senhor, esteja conosco durante esses pequenos momentos de aprendizado. Eleva o nosso coração, mas principalmente o nosso espírito, para que possa tocar o aprendizado da forma mais dignificante para o nosso espírito. Que possamos, juntos, de pensamento, de boa vontade, estar aqui reunidos em seu nome, cumprindo aquela promessa de que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, o Senhor se faria presente. E acreditando nessa promessa, sentindo a presença dos irmãos da espiritualidade, vamos começar o Evangelho da noite, graças a Deus. Hoje, fui convidado aqui o pessoal da TV Fraternal a fazer um pouquinho, uma digressão, falar a respeito de uma passagem evangélica que é maravilhosa, que está lá na Bíblia de Jerusalém, na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 4, versículo 12. Peço que vocês acompanhem aqui do lado, só no epíteto, para que a gente possa fazer uma introdução ao tema de estudo dessa noite. Bom, Paulo, o maior dos apóstolos, com grande sabedoria, com grandes estudos, ele era o mais estudioso, o que mais acompanhava Jesus. Ele veio nessa passagem, após a passagem de Cristo ao retorno da espiritualidade, dizia a todos: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por alguma coisa. Vamos lembrar que esse texto foi retirado da Bíblia de Jerusalém e cada uma dá uma diferenciaçãozinha de texto, mas no contexto todas são iguais. Todas têm o mesmo sentido. E aí, vamos começar a pensar a respeito do tema. Pode tirar? Agradecendo, então, pela oportunidade de estarmos aqui já imantados por essa vontade de verificar o que nós podemos aprender com esse epíteto. Quero lembrar que dentro desse capítulo da Bíblia, especificamente lá no capítulo 4, ele fala sobre as nossas compulsões sexuais. Eu estou falando de um modo lato, mas dentro daquele capítulo ele fala sobre as relações espúrias fora do casamento. E aí podem se perguntar, o que isso tem a ver com o texto de hoje? Olha, num sentido lato, nem tudo convém mesmo, porque dentro de tudo que nós vivenciamos aqui na orbe terrestre, muitas coisas podem trazer reflexos diretamente para a nossa vida material, mas ainda reflexos maiores para a nossa vida espiritual. Mas vamos começar imaginando que nesses reflexos temos que lembrar por que estamos encarnados. Se nós estamos aqui num processo de reencarnação, por que nós reencarnamos e somos obrigados a vivenciar todas essas coisas que muitas vezes são boas e outras não são tão boas? E aí, posso dizer com toda clareza, com todo o estudo que nós temos acerca da literatura espírita, que, principalmente dentro do contexto do que o nosso querido Allan Kardec deixou para nós, é que o espírito, quando ele reencarna, ele vem buscar 2 coisas. A primeira é a moralidade. E a segunda é a intelectualidade. Se nós estamos aqui nesse processo reencarnatório buscando essas 2 coisas, nós precisamos de uma coisa que chama equilíbrio para vivenciar essas 2 coisas tão necessárias para o espírito. Fazemos lá na espiritualidade, antes de chegarmos aqui, o nosso plano reencarnatório.
claro que a espiritualidade verifica das nossas fragilidades e das nossas potencialidades, e falam para a gente antes de reencarnar, olha, você vai ter determinadas coisas a cumprir, a fazer, então nós aceitamos aquela responsabilidade e chegamos aqui, né, sob o véu do esquecimento, mas com uma nítida impressão de que algo mais ou menos naquele sentido, quando nós estamos vivenciando, é o que nós precisamos aprender. E é quando essas situações nos doem, quando elas são difíceis para nós. E aí, nós vivenciamos essas coisas de forma natural? Muitas vezes sim, mas não raras vezes não. Por quê? Essas vivências que nós vamos tendo dentro dessa vivência reencarnatória, e, por exemplo, a nossa atual, as coisas vão acontecendo, e na medida que elas vão acontecendo, o espírito vai se adaptando àquelas situações, ele vai aprendendo a lidar com elas, para que dentro dos conceitos do Evangelho nós possamos melhorar e nos reequilibrar a ponto de conquistarmos, como eu disse no começo, a intelectualidade e a moralidade tão necessárias para o espírito. E aí, quando acontece alguma coisa errada na nossa vivência, nós vamos viver com culpas, com sofrimento? Não adianta a gente olhar para a nossa vivência, achar que nós estamos sempre vivenciando as coisas da forma certa, e quando fizermos algo de errado, nos culparmos e deixarmos de trabalhar em relação a essas culpas. Podemos vivenciar as coisas da melhor forma possível, mas também de outras formas que muitas vezes estão ligadas aos nossos hábitos, aos nossos costumes, que são tão difíceis de nós nos livrarmos deles. E ainda, olhando para a nossa vivência espiritual, lembrando que nós, aqui enquanto carnados, somos uma mescla de corpo físico, corpo espiritual e corpo perispiritual, todos ligados para uma vivência só, e para que tudo aconteça dentro do nosso plano reencarnatório, aos critérios de Deus, buscando a nossa perfectibilidade como espírito. Então, se nós temos essa vantagem de estarmos aqui reencarnados, nós temos que aproveitar, sim, nesse processo reencarnatório, a melhor forma de vivenciar. E aí é o momento de olhar para nós mesmos. Dentro desses nossos hábitos, a forma como nós vivenciamos as coisas, vamos viver de uma forma mais alegre ou de uma forma com culpa? O que seria mais interessante para o espírito dentro dos conceitos evangélicos? E aí nós podemos dizer que realmente nós temos que pensar dentro de todos os nossos atos, que tudo pode causar uma consequência. Se nós temos algum ato pensado, planejado, que aquilo pode causar alguma coisa no futuro boa, esse plano, muitas vezes, ele vem de acordo com os desígnios divinos. Mas e muitas vezes, quando nós, por impulso, pelo nosso hábito, pelo nosso instinto que é tão latente dentro do nosso espírito, fizermos ou fazemos alguma coisa que está dentro do hábito e que não é satisfatória ao espírito. Essas vivências, aí nós entramos dentro daquele conceito de Paulo. Nós podemos vivenciar? Podemos, mas convém? Aí está a grande lição. Nós queremos trazer sempre o melhor para nossa vivência, mas é fácil? Não é fácil. Como é que lidamos de uma forma melhor com isso? E aí temos que parar e olhar para dentro de nós mesmos. Essas situações que nós vivenciamos, os nossos hábitos, que muitas vezes não são fáceis de lidarmos com eles ou nos desfazermos deles, que muitas vezes também causam um grande prejuízo para as nossas relações pessoais, interpessoais. Como nós podemos lidar com isso? Os nossos bons hábitos são difíceis de assimilar, mas quando eles são assimilados, a espiritualidade se torna a nossa grande aliada, porque eles percebem que nós estamos caminhando junto com eles por um propósito maior. Mas quando nós estamos longe dos nossos hábitos normais, longe da vontade de Deus ou das suas leis divinas, o primeiro a sofrer somos nós mesmos.
E aí eu convido todos a uma grande reflexão. Podemos olhar para nós, agora, esquecendo que, dentro daquele conceito de culpa que as outras religiões têm, o que nós podemos fazer para melhorar essas situações? Aí o Espiritismo dá uma grande força para nós. Porque o Espiritismo lembra que nós somos perfectíveis. E na medida em que somos perfectíveis, nós estamos fadados à perfeição. E mesmo que nós erremos, e erremos de novo, e erremos de novo, e mais uma vez, Deus, na sua grande bondade e sabedoria, Ele sempre nos fornece uma nova oportunidade para que possamos aprender ou colocar em prática aquele aprendizado e chegar a nos elevar. E aí vamos mais uma vez olhando para a nossa lição de hoje, que vem muito de encontro a essa questão de equilíbrio do espírito. Não é fácil manter esse equilíbrio, porque tudo que nos é disposto na Terra, e nem tudo convém, nós precisamos de um equilíbrio. E aí eu trago um grande exemplo que eu gosto muito de falar para os meus alunos do Irmã Renata, ou lá da Federação Espírita, que é, vamos imaginar que nós estamos numa reunião de família num domingo muito alegre, e estamos todos comendo, estamos todos bebendo, e a determinada altura, por aquele mau hábito, na alegria a gente come demais. Comemos demais. E qual é a consequência disso? Muito provavelmente vamos passar mal. Se aquele hábito normal de comer somente o suficiente é o que satisfaz ao corpo, tudo que estiver aquém do necessário, com certeza é prejudicial. E para o espírito não é de forma diferente. Vamos lembrar com alegria que tudo que nós fazemos vai criar um reflexo direto no nosso corpo físico, mas principalmente no corpo espiritual. E o corpo espiritual não vai ficar só para aqui. Quando nós voltamos para a espiritualidade, os reflexos são imensos. Se nós cuidarmos bem desse corpo físico, nós tivermos boas vivências, esses hábitos assimilados dentro dos padrões evangélicos, eles vão ser de grande valia para o nosso retorno à espiritualidade. Uma das certezas é que nós vamos voltar. E aí, vamos lembrar de tudo que a gente já leu acerca de retorno à espiritualidade, principalmente ainda dentro dos conceitos de André Luiz. Queremos voltar bem ou nós queremos voltar mal para a espiritualidade? Lembrando que o nosso querido André Luiz voltou, né, para a espiritualidade, dado como suicida, por causa de maus hábitos. E o Evangelho, Paulo, hoje, vem nos convidando a repensar a essa forma de reequilibrarmos as nossas ações, os nossos hábitos, trazermos esse conceito de parcimônia para todos os nossos atos. Olhar para nós mesmos com uma parte mais leve agora fica mais fácil, porque quando nós assimilamos esses conceitos evangélicos, nós trazemos a leveza para a vivência. E aí nós aprendemos realmente o que está nesse conceito do epíteto, que é, nós podemos tudo, mas convém? Legal isso, né? Eu acho muito bonita essa passagem de Paulo, porque realmente a Terra nos dá uma infinidade de coisas para que nós possamos ter a nossa alegria, termos a nossa vivência, termos a nossa melhora, termos o nosso conforto, mas convém abusarmos disso? Atenção para isso. E ainda, no outro conceito, dentro dos estudos evangélicos, é o que os hábitos, os maus hábitos podem refletir no pensamento. Para o espírito que é pensamento. Lembrando que o espírito como pensamento que é, se ele fica fixo, como Joana de Ângeles fala, nós ficamos fadados a vários efeitos. E um deles, principal, é a obsessão. E vamos lembrar que esses processos de obsessão em que irmãos desencarnados vêm e se juntam a nós porque estamos ligados mentalmente de pensamentos, de afinidades, de vibrações, pelos maus hábitos ou pelos nossos quereres ou pelas nossas vontades.
E aí vem esse conceito novamente de que podemos tudo, mas convém. Mais uma vez, o evangelista veio explicar para nós que ainda o pensamento errado não convém. Por quê? Mantendo o nosso padrão de pensamentos elevado, esses espíritos que muitas vezes tentam chegar a nós, criando liames pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes ou pelos nossos hábitos, muitas vezes eles podem se afastar dependendo dos nossos atos, das nossas ações e das nossas reações com determinadas coisas que nos acontecem durante a vida. Se nós olharmos ainda dentro desse conceito de Joana de Ângeles, dos processos obsessivos, se nós fixarmos os nossos pensamentos nesses maus hábitos que não convêm, nós vamos poder sofrer depressão, sofrer grandes distúrbios de obsessão a ponto mediúnico, como também o suicídio, que é a pior parte. Então, vamos passar a olhar um pouquinho mais com carinho para os nossos atos, mas principalmente para as nossas reações. E hoje eu digo muito que principalmente para nós que vivenciamos mais da doutrina espírita, hoje, agir um pouco mais como Jesus é fácil, mas reagir como ele. Reagir como ele, eu acho que hoje é a parte mais difícil. E aí eu tomo um grande exemplo, que eu, em São Paulo, tenho essa grande facilidade. Você entra num transporte público, alguém esbarra em você, a primeira coisa que a gente pensa é alguma coisa para denegrir o outro espírito que está lá, que a gente não conhece, está lá numa situação que nós muitas vezes não afinizamos, não sabemos o que é, e nós ali temos aquele mau hábito de mal julgar aquele irmão, aquela pessoa que está ali em convivência natural conosco. Falar é fácil, mas reagir é mais difícil. Então nós podemos brigar com essa pessoa ou nós podemos simplesmente silenciar o coração, fazer uma prece para tentar transformar aquele hálito mental que a pessoa tem ou pelo que ela está passando e que muitas vezes nós não sabemos, numa coisa boa, para que ela possa se reequilibrar e nós também possamos nos reequilibrar. E aí, outro conceito de hábito que eu quero muito trazer à tona é por que nós sempre buscamos mais? A felicidade hoje é muito ligada às coisas materiais, é ter, é possuir, é julgar a posse. Eu tenho alguém, eu quero alguma coisa, eu posso alguma coisa, eu não posso. E isso vai criando um hábito mental para esse espírito que ele é muito pernicioso. E a felicidade se constrói com a materialidade? Aí eu tenho que lembrar de outros conceitos da espiritualidade. Quando nós reencarnamos aqui, nós reencarnamos espíritos para a carne. Lá na espiritualidade é a vida normal. Aqui é a exceção. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é uma escola. Se nós estamos aqui nessa escola, nós precisamos usar da melhor forma a materialidade para ter o nosso conforto. E aí, não que nós não possamos desejar algo a mais, algo de melhor, muito pelo contrário, o trabalho dignifica, a posse dignifica, o dinheiro dignifica quando bem empregado, mas quando o mau hábito está ligado a essas coisas, isso é que pode ser de grande motivo de desgraça para um espírito. Olhemos agora para saber realmente se os nossos desejos são desejos plausíveis ou que são advindos de orgulho ou de vaidade. É fácil de comparar quando nós olhamos. Ter vontade não é a mesma coisa que ter a necessidade. Se nós tivermos o necessário, o que tiver além do necessário é a nossa sobra. E da sobra nós não precisamos. Aí o hábito vem que quando nós distribuímos do que nós temos
sobrando o hábito da caridade. Olha só que bonito. Quando nós vamos doando do nosso excesso, não só do material, mas principalmente da nossa moral, o nosso espírito é um grande vencedor. Vamos agora olhar para dentro de cada coração, e aí eu convido para que vocês se olhem hoje como um espírito que já estudou, e nesses processos de reencarnação, cada um no seu grau de entendimento, o que pode trazer de bom para a própria vivência. E é muito legal olhar de frente para o espelho e falar, olha, eu conquistei isso, eu sou uma pessoa boa, mas se eu não for boa o suficiente, ainda vou tentar ser melhor, eu vou tentar ser mais caridoso, eu vou tentar ser mais perdoador, eu vou amar mais. Como dizia o São Francisco, amar, simplesmente por amar nosso querido São Francisco, ele só queria amar, porque era doando do seu amor que ele recebia. E é assim a grande lição. Quando nós doamos do que nós temos, quem recebe primeiro somos nós, porque quando nós entregamos algo para alguém, as nossas mãos estão liberadas para receber algo muito maior em troca, que são as bênçãos. Deus nos dá a felicidade, então, para dentro dos nossos atos. Então, a felicidade é uma coisa que se constrói, é do espírito, é de dentro para fora. Não adianta alguma pessoa falar para mim, olha, faça isso que você vai ser feliz. Não faça isso que você vai ser infeliz. Nós vamos trazendo isso paulatinamente por cada vivência. Olhando para os nossos atos com amor, com caridade. Falando que, olha, a partir disso eu aprendi onde eu posso ir para não sofrer. Aqui eu não avanço na lei divina. Aqui eu não ultrapasso o meu limite. E quando eu não ultrapasso o meu limite, o meu espírito e o meu corpo físico estão harmonizados para fazer a vontade de Deus. Aí esse sentimento de felicidade que é construída para o espírito, ele começa a resplandecer na própria aura. E aí todo mundo que vem, chega perto da gente, a primeira coisa que ele percebe é falar, o que você está fazendo que você está mais bonito? O que você está fazendo que a tua vida é diferente? A gente fala, eu tenho Deus no coração, eu tenho as leis dele no coração, quero isso para mim, e eu gostaria de hoje trazer um pouquinho disso para vocês, que é construir a felicidade de dentro para fora. É olhar todos com amor, com caridade. Entender que cada um dentro desses processos de reencarnação é um espírito também com grandes fragilidades, mas também com grandes potencialidades. Deus nos criou para a felicidade. Ele não quer que nós nos enganemos uns aos outros, que nós fiquemos dependentes uns dos outros na medida da infelicidade. Nós temos tudo na terra para sermos felizes. Nós temos possibilidade de trabalho físico, material, para o nosso sustento material, para a nossa alimentação, para a nossa alegria, para o nosso conforto. Mas também nós temos o alimento principalmente espiritual. Quando nós chegamos a uma casa espírita, a primeira coisa que nós sentimos é a vibração, é a paz que a casa espírita traz. E aí eu posso, num conceito muito maior, que estender isso, que não se vale somente para uma casa espírita. Independente do lugar onde você vá, vá com amor, entregue-se. A tua felicidade é o que contagia. O teu amor, o teu trabalho pelo Deus Criador, dono da vida, é o que nos eleva para tudo, para o progresso do universo. Nós sabemos hoje que nós tudo podemos. Então hoje nós podemos, dentro da nossa vivência, nós podemos ir a festas sem culpa. Nós podemos vivenciar com pessoas diferentes de nós sem culpa. E ainda lembrando que o Cristo vivenciava com pessoas que não eram de boa índole. Ele era um médico para os doentes da alma. Ele entrava e saía em qualquer lugar. E nós
nós entramos e saímos de qualquer lugar? Vamos agora olhar para os nossos atos e lembrar que Jesus, dentro de tudo que ele construiu, dentro da pouca vivência material que ele teve, esses grandes ensinamentos de progressão realmente vêm de encontro a esse epíteto dizendo que tudo que está na terra disponível para nós vivenciarmos ou para nós termos, nós podemos, mas nem tudo realmente convém. Se nós olharmos para nós agora como espírito, lembrarmos que se nós fizermos algo que não convém para o nosso espírito, aquela mancha espiritual vai ser levada para nós como uma mancha indelével até o nosso restabelecimento. Se nós bebemos demais, tem algum efeito. Se nós comemos demais, tem algum efeito também negativo. Se nós temos pensamentos maledicentes, temos efeitos catastróficos para o nosso físico ou para o nosso espírito. E lembrando que tudo que nós construímos, de acordo com os nossos maus hábitos e os nossos instintos, afeta diretamente o nosso corpo físico. E aí vocês podem se perguntar, mas Leandro, por que afeta o corpo físico? Vamos lembrar que um corpo, quando ele está desarmonizado, o corpo espiritual também fica desorganizado, fica doente e ele começa a refletir essa doença, entre aspas, espiritual para o corpo físico. Aí é o momento em que nós vamos ficar doentes e não achamos as respostas das nossas doenças. Se nós não mudarmos, então, a nossa atitude, o corpo físico continua doente. Então, mais uma vez lembrando a máxima do nosso querido Paulo, nem tudo convém, porque dentro de tudo que nós podemos fazer, o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual vai responder diretamente pelos nossos defeitos ou pelos nossos instintos que ainda não são controláveis. Lembrando que nós saímos da espiritualidade, chegamos na materialidade, na forma de instinto, e agora nós vamos depurando os nossos instintos, nos livrando deles, devagarinho, na medida de cada aprendizado e de cada vivência. Cada pessoa num tempo, cada pessoa de uma forma. Se ele não aprendeu agora, é como se estivesse na escola, repete de ano, volta, mais uma hora, ele aprende. Na medida que ele aprendeu, ele consegue a força, que é a grande vitória para a perfectibilidade prometida pelo Cristo. Lembrando agora, por último, só do epíteto, o nosso querido Paulo, que foi o grande Paulo de Tarso, que foi perseguidor do Cristo. Se ele, dentro de toda a vivência, nos ensina isso, legal que hoje nós tenhamos essa palavra escrita para tomarmos como grande rédea para as nossas vivências. O Cristo, junto com a espiritualidade, nos dá a grande certeza de que somos espíritos fadados a sermos felizes. Então, olhemos para frente, olhemos com fé, com esperança de dias melhores hoje e sempre. Graças a Deus, era a palavra. E eu convido um pouquinho mais para que vocês fiquem conosco, para que possamos fazer uma prece de encerramento. E ainda mais, lembrando da figura do nosso querido Mestre Jesus. Vamos pedindo a Ele, Senhor, obrigado pelos ensinamentos. Toca os nossos corações, toque os nossos espíritos, nos transformando, nos edificando, nos dando o necessário, tanto material quanto espiritual, para que possamos ser espíritos melhores e fazermos a sua vontade e a vontade de Deus para a progressão do universo. Agradeço a presença de todos vocês, muita paz a todos e até a próxima.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.